Então nós vamos falar hoje sobre mães fiéis guardadoras do propósito de Deus. Amém? Mães fiéis guardadoras do propósito de Deus. Estejam orando para que o Senhor possa realmente falar aos nossos corações, para que apesar das máscaras, a gente não esteja impedido de absorver tudo aquilo que o Senhor tem para nós nesta noite. Amém? Não é fácil a gente falar limitado pelo tempo, porque até às 8 nós já vamos terminar, né? Mas glória a Deus por isso. O que dizer às mães, mulheres tão especiais, porque só o fato de ser mãe já torna uma mulher especial, não é verdade, Maria? Como a gente muda, não é? O que dizer às mães? E umas são tão amadas, não é? Hoje, eu acredito que a maioria das que estão aqui receberam carinho, afeto, mas infelizmente tem muitas mães que hoje estão chorando. Por quê? Talvez um filho esteja atrás das grades ou nas drogas. E aí? A dor é tão grande, não é? Mas na verdade, queridos, nós sabemos que palavras não são suficientes para expressar o valor de uma mãe nessa terra. Eu creio que todos concordam comigo, não é verdade? É só você lembrar, eu tenho uma mãe e a gente sabe que palavras não são suficientes para descrever o valor de uma mãe. Mas a grande verdade é que muitas vezes nós não temos apenas mães biológicas. E aqui na igreja também nós temos, como na Bíblia, nós temos escritas mães de multidões, mães de nações, são mães adotivas. Aqui nós temos, eu não vou estar citando também nomes, mas mulheres que nem se casaram, mas tomam conta de uma família, são esteia de uma família. E por quê? Deus coloca algo especial de cuidado. É o Espírito Santo quem gera dentro de nós este cuidado maravilhoso. E eu quero ler com vocês Isaías 49:15. Quem achar primeiro me ajuda aí. Mas esse versículo diz assim, né? 49:15. Acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu todavia não me esquecerei de ti. O amor de Deus foi que inspirou o amor de mãe. E Deus diz que Ele não se esqueceu de você, de mim. Ele não se esquece de nós. Nós temos um amor muito grande, maravilhoso, que é o amor de Deus a nos envolver. E é este amor que faz com que as mães sejam mulheres guardadoras de propósitos. Sabe por quê, queridos? Deus colocou no coração da mãe o orar pelo seu filho. Mas quando a mãe ora pelo seu filho, ela está na verdade orando por um país, por uma nação. Não é verdade? Porque ela é a mulher que ao lado do marido, mas por conta do marido ser o provedor do lar, o que acontece? Fica essa tarefa mais por conta da mulher, de gerar um caráter, de disciplinar. Muitas vezes a disciplina em certos aspectos do ensinamento do dia a dia fica muito por conta da mãe. E a mãe, ela tem não só nas suas mãos a habilidade de gerar, não no seu ventre, de gerar uma criança, mas de gerar personalidades que podem transformar o mundo. Então nós sabemos que o papel de uma mulher é muito importante neste mundo. E eu quero falar um pouco, primeiro, de uma mulher
que guardando o propósito de Deus, lá no livro de Êxodo, capítulo 2, aparece esta mulher, gente. É a mãe de Moisés. Esta mulher, ela vivia num contexto tão difícil, porque Faraó tinha dado uma ordem, era para matar todos os meninos que nascessem sexo masculino, porque assim ele iniciou-se um processo de exterminação daquele povo. Mas tinha uma mulher que guardou o propósito de Deus. E o que ela fez? Ela ouviu Deus. Quando grávida, ela tinha que esconder a sua gravidez. Toda mulher gosta de mostrar que está grávida. Afinal de contas, eu estou carregando uma criança. Mas aquela mulher teve que esconder a sua gravidez. Ela não podia comemorar. Veja a situação daquela mulher, vivendo num contexto tão difícil. Chegou o dia de dar luz à sua criança, e ela temerosa, porque as parteiras receberam ordem de Faraó de matarem a criança ao nascer. Mas aquela mulher era uma mulher de oração, e Deus é o Deus que atende ao clamor de quem crê. E aquela mulher conseguiu que aquelas parteiras temessem também a Deus e não tirassem a vida daquela criança. Mas ela só pôde cuidar daquela criança por 3 meses. Depois de 3 meses, ela não podia mais ocultar. Ele seria pego pelos guardas, pela fiscalização da época, e ele seria morto. E o que faz aquela mulher? Ela busca de Deus uma estratégia. E a estratégia que Deus lhe dá é tecer um cesto de cipó, colocar betume, colocar sua criança e soltar nas águas. Imagina uma mulher ter a coragem de fazer isso. Mas ela sabia, a primeira coisa que toda mãe precisa saber e toda criatura humana precisa saber é que nós não temos nada neste mundo. Os filhos não são nossos, não são de Deus. Aquela mulher compreendeu que ela tinha que obedecer a Deus. E Deus lhe disse, porque ela buscou uma estratégia de Deus para ela fazer aquilo. E ela prepara tudo. E ela solta o seu filho nas águas do Nilo. E ela fica prudente como uma serpente, mas simples como uma pomba, vigiando de longe. E no momento certo, ela mesma foi convidada a cuidar do seu filho. Deus é maravilhoso. Quando uma pessoa ousa crer, os milagres acontecem. E você pode ver que esta mulher guardou o propósito de Deus, porque ela teve confiança em obedecer a Deus em cada passo que ela deu na sua vida. Em cada passo. Eu pergunto a vocês, se aquelas parteiras obedecessem a Faraó, Moisés seria salvo? E quem foi Moisés? Irmãos, muitas vezes, dentro de grandes dificuldades, estão ocultos grandes propósitos de Deus. Por isso, queridos, nenhuma crise, nenhum problema pode nos deter. Nós precisamos nos posicionar em fé, rompermos em fé, sermos prudentes, como estamos aqui, poucos apenas, todo mundo de máscara, não consigo falar de máscara, que é difícil, mas estou bem longe de vocês. Mas, queridos, glória a Deus, porque nada vai abalar a nossa fé. E aquela mulher, por causa da sua confiança, ela pôde ser a guardadora de um propósito. Mas eu estou falando sobre guardadora de um propósito. Eu quero compartilhar com vocês uma história que eu achei muito interessante. Eu compartilhei hoje, inclusive, no grupo Mais de Deus.
E eu peguei emprestado essa história, né? O autor é o Marshall, um escritor norte-americano, e num sermão ele fala sobre o guardador das fontes. Foi um sermão que ficou muito famoso, ele morreu em 1949, se não me engano, e neste sermão ele conta a história de uma pequena cidade. E esta cidade, ela tinha uma vida muito tranquila, muitos pastos, muito recatada, muito cheia de flores, de arbustos, muito feliz. E tinha naquela cidade, aquela cidade era abastecida pelas fontes das águas que desciam das montanhas. Lógico que é uma história e tudo pode ter sido verdadeira, né? Reposta há anos atrás. E no alto daquela montanha tinha um homem que era chamado guardador das fontes. Ele quase não aparecia, mas ele vivia ali para quê? Para quando as águas descessem, ele tiraria o lixo, o lodo e a água chegasse cristalina lá embaixo. E assim é que aquele homem trabalhava muitos anos. Um dia a Câmara Municipal daquela cidade decidiu que, você sabe, né? O orçamento estava muito pesado e não daria para pagar mais o salário daquele homem que eles, de repente, como não o viam constantemente, achavam que ele era descartável. Então, o que aconteceu? Chamou aquele homem, disse para ele: não precisamos mais do seu trabalho. Despediram aquele homem. E ainda disseram: nós temos métodos mais modernos agora, vamos construir um reservatório bem grande. Encurtando a história, fizeram assim e com o decorrer dos dias o que aconteceu? A água vinha direto das fontes, ia para o reservatório, mas aquela água não estava mais limpa, pura. E com os dias, os problemas na cidade foram se acentuando, porque a água não era pura, já não podia alimentar as fábricas, o moinho, as usinas dali. As crianças começaram a adoecer e foi um problema sério que trouxe até morte. E eles caíram em si, eles descobriram o problema. Eles tinham relevado o trabalho daquele homem que era o guardador das fontes. E por isso eles pagaram um preço alto, chamaram aquele homem de volta e disseram: nós erramos, nós não vimos o seu trabalho, não vimos, mas agora volte ao seu posto. É uma história, né? Mas isso tem exatamente a ver com o papel da mãe na sociedade, com seu papel, com meu papel. Não é a mãe que vai lá, geralmente, para dar um banho na criança, e os pais também dão, mas o importante não é aquele banho físico, é aquele banho de moralidade. Você não pode fazer isso, meu filho, e o filho fica chateado. É que vai moldando o caráter. E nós temos aqui, como já falamos, alguém que foi uma guardadora de propósito, assim como aquele guardador das fontes fazia um trabalho quase que invisível. Esta mulher, Joquebede, ela fez um trabalho maravilhoso. E todos nós cristãos podemos nesta terra fazer um trabalho maravilhoso, se nós realmente desenvolvermos aquilo que aquela mulher desenvolveu na sua vida. Confiança em Deus, absoluta confiança no Deus vivo, no Deus Todo-Poderoso. Amém? Irmãos, eu quero me reportar agora a uma outra mulher, é a Ana, uma outra mãe, tão conhecida nossa, né? Está lá em Samuel, 1 Samuel, capítulo 2. Nós temos a história dessa mulher. A Bíblia diz que, capítulo 1 de 1 Samuel, que houve um homem em Ramataim, Zofi, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Elcana. Versículo 2: tinha ele duas mulheres,
Sabe por que ele tinha duas mulheres? Naquela época, se o homem casasse com a mulher e ela fosse estéril, ele poderia casar com outra. Você vai ver o caso de Jacó. Rebeca era estéril e a própria Rebeca conseguiu uma concubina para gerar filhos. Então, a Ana, ela era amada do seu marido, mas ela vivia uma vida muito triste, porque ela não tinha filhos. E a outra, a Penina, a Bíblia diz aqui, dá para entender que ela tinha 10 filhos. Porque quando Ana vivia pelos cantos da casa, chorando, triste, porque todos identificavam naquela época que a esterilidade era um símbolo do desfavor de Deus. Então a pessoa se sentia, não é como hoje que a pessoa tem a opção de ter filho ou não, mas a mulher se sentia desvalorizada e rejeitada pelo próprio Deus e pela sociedade muitas vezes. E essa mulher, apesar dela ser amada, apesar de todos os anos ela subir com seu marido, ela vivia em constante oração. E aqui no capítulo 1, nós vamos encontrar no versículo 10 dizendo: levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atenderes à aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, e lhe deres um varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Irmãos, aquela mulher se demorou na oração, e o sacerdote chegou perto dela e disse: você está bêbada? Que é isso? Ela disse: não, eu não estou bêbada. E ela, por fim, ela recebeu a bênção do sacerdote. Um ano após ela sair dali, ela estava com seu filho nos seus braços. Ela estava com o filho nos braços. Tem alguma coisa impossível para o teu Deus? Para o Deus de Ana não tinha. Apesar de terem se passado tantos anos, ela é estéril, mas Deus tinha um propósito. E vocês sabem que através de Ana veio ao mundo talvez um dos maiores profetas. Desde pequenininho ele já ouvia a palavra de Deus. Israel estava numa total degradação. E vem Samuel. Mas para que Samuel fosse gerado, tinha uma mulher que confiava em Deus. E assim como aquele guardador das fontes, aquela mulher guardava uma fé viva no Senhor. E ela sabia que se um dia Deus lhe desse um filho, ela poderia entregá-lo totalmente nas mãos de Deus. E foi o que ela fez, através da entrega ao Senhor de tudo o que mais precioso um dia ela adquiriu. Ela honrou o nome do Senhor, ela foi abençoadora de uma nação. Assim é que Ana, quando ela tem o seu bebê, a Bíblia diz ainda no capítulo 1, que versículo 19, Elcana coabitou com Ana, não é? Ela concebeu, e no versículo 21 diz: subiu Elcana seu marido com toda a casa, já era o próximo ano, para oferecer o sacrifício anual. E no versículo 22 diz: Ana, porém, não subiu e disse a seu marido: quando for o menino desmamado, levá-lo-ei para ser apresentado perante o Senhor e para lá ficar para sempre. E seu marido concordou, porque ela tinha que desmamar primeiro a criança para levar ao templo. E ela estava firme no propósito. Nós não temos a certeza se foi com 8 anos, com 3 anos, a Bíblia não diz, mas fala que depois
no versículo 24, havendo desmamado, levou consigo com um novilho de 3 anos e o apresentou à casa do Senhor, a Siló. Era o menino ainda muito criança. Então, quando ele chega ali, ela chega ali, versículo 26, ela disse assim, e disse ela, ah, meu Senhor, tão certo como vives, eu sou aquela mulher, está falando para o sacerdote, que aqui esteve contigo, orando ao Senhor. Por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a petição que eu lhe fizera, pelo que também o trago como devolvido ao Senhor por todos os dias que viver, pois do Senhor o pedi. E eles adoraram ali ao Senhor. Eles adoraram na entrega. Imagine você ganhar o que você mais gosta, o que mais você desejaria, e depois você entregar para Deus. Mas este tinha sido o voto, o propósito. E Ana, ela era uma mulher de um coração cheio de fé. E Ana, ela não hesita em entregar o seu filho. E a Bíblia diz que todos os anos, porque isso era comum em Israel, tinha o dia, não é, uma semana inteira de adoração, uma vez por ano, eles subiam. E versículo 18, você pode ver aí, Samuel ministrava perante o Senhor, sendo ainda menino. Irmãos, como é lindo ver uma criança cheia do Espírito Santo. Não é verdade? Eu sei que aqui eu tenho pais que olham para os seus filhos e têm a alegria de ver. Às vezes seus filhos falam coisas tão maravilhosas, não é, Marili? Não é, Hilda? São tantos, às vezes a gente não deve citar nomes, mas são vários, ministrando. Crianças que mesmo no mundo tão conturbado como o nosso hoje, ainda tem dentro de si o que é mais sublime, que é a palavra de Deus. E esta criança, ela ministrava ao Senhor vestido de uma estola sacerdotal de linho. Porque ele já foi um sacerdote desde pequeno, não é, Jamile? Um sacerdote. E a Bíblia diz aí no versículo 19, sua mãe lhe fazia uma túnica pequena e de ano em ano lá trazia, quando com seu marido subia e oferecia o sacrifício anual. Ele abençoava a Elcana e a sua mulher e dizia, o Senhor te dê filhos desta mulher, em lugar do filho que devolveu ao Senhor. E voltavam para a sua casa, ano após ano. Mas um dia, a Bíblia diz, abençoou, pois, o Senhor a Ana, e ela concebeu, aquela que era estéril, ela concebeu, e ela teve 3 filhos e 2 filhas, enquanto o jovem Samuel crescia diante do Senhor. Os filhos não são nossos. Eu me lembro quando eu disse para minha mãe, eu ia completar 19 anos, mãe, eu não vou mais fazer o curso que eu ia na faculdade. Deus me chamou. Foi um choque para ela. Eu fui estudar em Belo Horizonte. Foi a primeira vez que eu saí de casa. Eu engordei quilos porque foi difícil para mim sair de casa, muito difícil. Depois de alguns anos, eu disse para minha mãe, mãe, Deus me chamou para ir para a Índia. Irmãos, minha mãe chorou uma semana, mas minha mãe também entendeu. Eu digo minha mãe, meu pai também, minha família, mas você sabe como é mãe, não? Mãe chora, né? O pai esconde às vezes, mas ela entendeu o propósito de Deus. Hoje a primeira pessoa com quem eu falei foi com a minha mãe. Nós temos um relacionamento muito próximo, mas eu estou distante para cumprir um propósito. Eu estou aqui porque eu sei que Deus me chamou. Sabe por que eu estou dizendo isso? Para você compreender que os filhos não são seus.
que você tem que fazer o seguinte: entregar nas mãos de Deus, para que Ele cumpra o propósito. Porque aonde Ele estiver cumprindo o propósito, Deus estará contigo e com Ele. Essa é a grande verdade. Nós não temos nada nesta terra, e precisamos estar convictos disso. E convictos também de que nós temos um Deus soberano, maravilhoso e poderoso. Ana poderia ter discutido com Deus e dito assim: Deus, depois que ela conseguiu a bênção, ela poderia ter negociado com Deus e dito: Deus, quando ele for adulto, eu vou trazê-lo aqui. Mas não, ela entregou a sua criança ali e Deus a abençoou com uma família maravilhosa. Nós precisamos aprender a crer num Deus vivo, num Deus todo-poderoso, que independente de circunstâncias, Ele cuida daqueles que são seus. Vocês se lembram o versículo inicial que nós lemos lá em Isaías 49:15? Deus nos ama, ainda que uma mãe se esqueça do seu filho que amamenta. É uma coisa praticamente impossível. Quem é mãe sabe, quando você dá luz, você nem dorme, porque quando o filho dá uma suspirada, você já acorda. Você você falava assim: eu não vou acordar nunca. Você acorda 20 vezes na noite. Você vai guardar o seu filho. É algo além das suas forças. Não é que você escolhe ser assim. E Deus, Ele promete nos guardar. E o propósito, nós temos que saber disso, que os propósitos que o nosso Deus tem para conosco nesta vida hão de se cumprir, irmãos. E nós precisamos crer. O crer muitas vezes bate de frente com o nosso raciocínio. Quantas vezes vem aquela incredulidade e diz: mas isso não é possível, isso é história. Mas quando nós olhamos para a nossa própria vida e vemos tudo aquilo que Deus fez, está fazendo e vai fazer, nós podemos, irmãos, sermos guardadores do propósito de Deus através da entrega. Como Ana entregou o seu filho, cada mulher entregue os seus filhos nas mãos do Senhor totalmente. Esta entrega significa oração, essa entrega significa jejum, pagar um preço, mas significa também descansar em Deus, porque Deus há de cumprir os seus propósitos na sua família. Não tem uma palavra na Bíblia, não é lá em Josué, que diz: eu e a minha casa serviremos ao Senhor? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Mãe, você que tem seu filho distante, você que está aqui, você que está me ouvindo online, você que às vezes tem seu filho numa situação difícil, não se desespere, não se renda àquilo que o inimigo tem tentado por enquanto acerca do seu filho. Declare e entregue-o inteiramente nas mãos do Senhor. Entregue-o através de jejum, de oração e dizendo: Deus é teu, cuida porque é teu, cuida porque é teu. Levante a sua mão agora onde você estiver, você que é mãe especialmente, mas os pais também, ou qualquer um. Entrega os seus propósitos. Vamos entregar as nossas famílias nas mãos do Senhor, para que Deus cuide de cada um, para que Deus realize os seus propósitos na vida de cada um, para que nenhum se perca e todos estejam na mão do Senhor, sustentados pela sua graça. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém. Eu hoje preparei uma palavra bem pequenininha, viu? Mas eu quero falar irmãos, eu não podia deixar de falar dessa mulher. É uma das mulheres com a... Você vai entender, talvez você não concorde, mas é uma das mulheres com a qual eu mais me identifico. Alguém pode sugerir quem é? É Débora. Está lá em Juízes 4. Juízes 4 registra a história de uma mulher. Está escrito aí 4:4. Débora,
profetisa, mulher de Lapidote, julgava Israel naquele tempo. Ela atendia debaixo da palmeira de Débora, entre Ramá e Betel, na região montanhosa de Efraim. E os filhos de Israel subiam a ela a juízo. Mandou ela chamar a Baraque, filho de Abinoão, de Quedes de Naftali, e disse-lhe: porventura o Senhor Deus de Israel não deu ordem, dizendo: vai e leva gente ao monte Tabor, e toma contigo 10.000 homens dos filhos de Naftali, dos filhos de Zebulon? E farei ir a ti para o ribeiro de Quizon, a Sísera, comandante do exército de Jabim, com seus carros e as suas tropas, e o darei nas tuas mãos. Então lhe disse Baraque, o comandante, se fores comigo, irei. Porém, se não fores comigo, eu não irei. Ela respondeu: certamente irei contigo, porque não será tua a honra da investida que empreendes, pois as mãos de uma mulher o Senhor entregará a Sísera. E saiu Débora e se foi com Baraque para Quedes. Eu não vou ler todo o texto, irmãos, mas antes de prosseguir, eu quero dar uma revisada aqui sobre o contexto que Débora vivia. Foi logo após a entrada do povo lá em Canaã. A saída do povo de Canaã, a entrada do povo em Canaã. Então, gente, quase 4.000 anos, 3.500 anos, a época quando a mulher não tinha um lugar na sociedade, aonde você não vê destaque em nenhuma das mulheres. Aí de repente surge na Bíblia, nós temos outras histórias lá, de quando as filhas de Caleb e outras pessoas que foram lá batalhar, outras mulheres. Mas aqui nós temos a história dessa mulher e diz que Israel estava sob domínio deste Sísera, este Jabim aqui, acho que amalequitas, se não me engano. E era uma situação difícil e não tinha juízes. Porque foi depois que Josué morreu, entrou um período onde Israel era regido por juízes. E não tinha ninguém para assumir o lugar, para dirigir Israel, para dar as coordenadas. E uma mulher assumiu. Às vezes eu digo, eu sou pastora por acidente. Eu falo o acidente do meu marido, eu comecei, eu já era auxiliar. E aí o Senhor falou: Lia, fica aí, fala de mim, eu tenho um propósito para você. Irmãos, não é fácil para uma mulher assumir uma posição de liderança, mas muitas vezes Deus chama mulheres para assumirem posição de liderança. E mulheres têm que se posicionar na vida, não para estarem à frente. Se Deus colocar, amém. E esta mulher, numa hora de muita dificuldade, ela creu no poder de Deus, ela ouviu o Senhor e ela começou a colocar ordem em Israel. E ela tinha uma palmeira que foi denominada palmeira de Débora, porque era na entrada da cidade que os juízes ficavam para julgar. E ali ela ficava com os comandantes de exército, com as pessoas que dirigiam segundo o critério daquela época. E chegou um ponto que eles estavam afligidos por um povo. E Débora diz que ela era profetisa. Em outras palavras, ela era uma mulher que ela falava da parte de Deus. Ela era uma mulher que ela ouvia o Senhor. Como o nosso mundo carece de mulheres que ouçam não apenas as propagandas, as ofertas, as coisas que o mundo oferece, mas que ouçam o que Deus diz, direção, comando. E Débora ouvia um comando para a sua nação. E ela chama o comandante
e diz para ele, olha, diz para Baraque, né? Deus já entregou nas suas mãos. Deus já nos entregou. Vai, Baraque, e conquista. Ele disse, eu só vou se tu fores comigo. Será que aquele homem não tinha força suficiente? Claro que tinha força física. Mas a força física não é tudo na vida. A força intelectual não é tudo na vida. Nós precisamos de algo mais. Sabe o que é que nos sustenta nestes dias de pé? É a fé. É a força interior, que não é outra coisa senão o ouvir Deus no contexto de tantas vozes e o ter a direção de Deus e se manter de pé, firme. 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Eu não serei atingido. E eu tenho declarado, eu não posso assumir fé no seu lugar, mas eu posso unir a minha fé à sua e declararmos juntos que no nosso meio, se você crer, nenhum mal te sucederá, nenhuma praga vai roubar os nossos familiares. Nós não vamos perder ninguém, não vamos. É crermos. A fé, ela anula os propósitos do inimigo. A fé, ela triunfa. E aqui tinha uma mulher de fé. E esta mulher, ela diz, ok, eu vou com vocês. Vocês vão guerrear. Não foi aquela mulher que foi para frente. Não foi aquela mulher que atirou. Ela foi para estar com aquele povo. E aquele homem, aquele exército vai e ganha. Mas aquele rei, eles não conseguiram capturar. Foi uma outra mulher, está aí a partir do versículo 17. Eu falo que a mulher tem uma habilidade. E quando ela se coloca nas mãos de Deus, ela é uma bênção para o mundo. Ela é uma bênção para o seu lar. Ela é uma bênção para a igreja. Ela é uma bênção para este mundo. Agora, quando ela se coloca nas mãos do inimigo, ela é uma destruição. É terrível. A Bíblia fala da mulher rixosa. E nós sabemos que uma mulher consegue arrasar mais uma situação do que 1000 homens às vezes. Porque é terrível. Por isso, mulheres, nós precisamos estar nas mãos de Deus. E aqui nós temos uma mulher que foi semelhante àquele guardador de fontes, que guardou a sua nação e o propósito de Deus através da sua fé. Através da sua fé. E por isso, eu queria resumir essa palavra de hoje, esta mensagem, em 3 palavras: confiança, entrega e fé. Confiar inteiramente, entregar totalmente e crermos a despeito de qualquer situação. Amém? Crermos a despeito de toda e qualquer situação. O que é que tem te afligido? Às vezes não é o vírus, as histórias do vírus. É a preocupação com o amanhã. O amanhã ainda não chegou. É o hoje, é o agora. O que é que te importuna? Seja o que for. Se Deus deu vitórias a uma mulher contra um exército, Deus é o mesmo que pode nos dar vitória em toda e qualquer situação. Toda e qualquer situação. Irmãos, por um lado, todos nós somos frágeis, muito frágeis. Todos nós, eu e você, estar de pé é um milagre a cada dia, é uma batalha a cada dia. Todos os dias nós somos tentados a reter, a não entregarmos a Deus as nossas lutas. Todos os dias nós somos desafiados a não confiar em Deus, a ouvirmos tudo que, hoje principalmente, tudo que a mídia diz, tudo que o mundo oferece.
nós somos desafiados a não crer, nós somos desafiados realmente, quando recebemos do Senhor algo, a segurarmos aquilo. Por quê? Porque eu não sei o que vai ser amanhã. E o que o Senhor nos diz nestes momentos que estamos atravessando? Creia, confie e descanse, porque quem confia em Deus prevalecerá. Então, irmãos, que a sua luta seja em aperfeiçoar a sua fé. Aperfeiçoar a sua fé. E todos nós sabemos que a fé, irmãos, ela vem através do ouvir a palavra de Deus. Nós não temos tido cultos como hoje, mas às vezes oração com 4, 5, 3, num lugar enorme como esse, poderíamos ter mais gente, e eu creio que teremos, porque é hora, não da igreja recuar, concordam? É hora, e quando eu me refiro à igreja, aquele que crê nos propósitos de Deus, é hora da igreja se posicionar em fé. E a fé, ela vem através do ouvir, é uma palavra de coragem. Outro dia, eu estava cansada, nós éramos só 4. Cansada, meu Deus, houve a necessidade de falando em necessidade, aqui é assim, essa semana, eu não sei quantas cestas saíram e quantas roupas. A gente limpa aqui, chega mais coisa. E o que vocês tiverem pode trazer, porque nós estamos indo nos lugares com todas as precauções, porque tem muitas pessoas necessitadas, muitas. E eu sei que tem horas, ou você acha que eu não me abato, que eu não canso. E muito, eu preciso das orações de vocês, e muito. E eu me lembro que naquele dia, aqueles irmãos, eles oraram e disseram: vai em frente, pastora, você é uma bênção. Eu acreditei que eu era uma bênção. Vai em frente, tem hora que você precisa de palavra de ânimo. Se você estiver sozinho, você não tem ânimo, você precisa. Essa sinergia de estar juntos, irmãos, é algo maravilhoso. Então, como foi colocado hoje, só pode um número limitado. Fizemos lista, colocamos regras, entra com máscara, faz tudo que for, mas não vou abrir mão de estarmos juntos. Por quê? Porque não é hora de nos afastarmos, é hora de estarmos juntos, é hora de declararmos o poder de Deus, é hora de declararmos que todo o mal há de cair por terra, de que nós não seremos abalados. Aqui eu tenho um decreto na minha vida. Aquilo que o inimigo tentar roubar de mim, eu digo: inimigo, você está tentando roubar de mim, eu vou receber muitas vezes mais do Senhor. Amém. E sempre tem sido assim. Quando caiu esse teto, eu olhei para cima e eu disse: 100 vezes mais. Senhor, a glória da segunda casa será maior do que a glória da primeira. Senhor, não sei como vai ser, mas o Senhor sabe. E o Senhor sabe. E Deus faz, e Deus fez. E eu estava fazendo uma live aqui, bateram no meu carro, amassaram. Eu falei: acontece com todo mundo, sou criatura igual todo mundo, amém, glória a Deus. Eu só sei que ontem o moço falou: encosta aqui amanhã, porque já chegaram as peças. Mas a senhora é mulher de fé, né? Porque nessa época está difícil, um outro ficou um mês. Eu falei: mas a minha não vai ficar um mês. E não ficou. Irmãos, Deus é Deus. Que você fortaleça a sua fé. É na hora da batalha, da luta, que nós precisamos fortalecer a nossa fé no Senhor. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus. Eu quero que você fique de pé nesse instante. E nós vamos encerrar esta palavra orando, agradecendo ao Senhor pelos seus milagres. Eu quero que você incline a sua cabeça, que você entregue a sua vida nas mãos do Senhor, como Ana entregou o seu filho, como Joquebede entregou colocando no rio. Você faça isso e diga: Deus, eu não preciso me preocupar com amanhã, porque eu sei que Tu cuidas de mim. Eu sei, Senhor, que ainda que uma mãe se esquecesse do seu filho, o Senhor não se esqueceria de mim.